Bom, gente, é com muito prazer que eu estou aqui, né, participando do 5º Colóquio Raça e Interseccionalidades e do primeiro SINALC. Né? Eu queria primeiro cumprimentar todos, a todas e todos. Né? Como eu não sei o horário que as pessoas vão acessar, né, se for ficar gravado, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? E a minha apresentação se intitula Nomeação e Nominalização como Indiciadores de Conflitos Sociais, problematizando minorias e relações raciais. Meu nome é Cláudio Márcio do Carmo, eu sou professor titular de Linguística e Língua Portuguesa, lotado no Departamento de Letras, Artes e Cultura. Né? Também trabalho no programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal de São João del Rei e sou pesquisador do CNPq. Bom, para início de conversa, né, o presente trabalho faz uma reflexão teórica sobre as categorias nomeação e nominalização e no que tange às chamadas minorias sociais, lato sensu. Sob o crivo interdisciplinar da linguística de corpos, da linguística aplicada e das ciências sociais, objetivamos analisar alguns itens do léxico associados à minoria e outros mais específicos na indicação das diferentes possibilidades de compreensão dele no que tange às relações raciais, quais sejam escravo versus escravizado e escravidão versus escravização. Também dando destaque àqueles que de maneira específica no cotidiano, pela matriz cromática construída aqui no Brasil, tendem a reger as relações sociais lato sensu, né? A saber, negro com suas variações, pardo com suas variações, preto com suas variações e branco com suas variações. O aporte teórico. Né? Nós trabalhamos com a noção de nomeação a partir de Uma, 1964, nominalização a partir de Halliday e Metzen, Camacho, Leardet e Serra, ciências sociais e questões sobre minorias sociais, baseado em Williams, 76, Sodré, 2005, Seguin, 2002, Carmo, 2016, 2022, e um texto que ainda está no prelo, Mbembe, 2016, e Rogers e Ballantyne, 2008. A linguística de corpos e a linguística aplicada vem a partir de Sinclair, 2001, Magalhães, 2004, Anthony, 2014, Weiser, 2016 e Carmo, também no mesmo texto que está no prelo. O objetivo principal é problematizar especialmente a relação que pode ser feita entre escravidão e escravismo, entre escravidão, escravismo e escravização, assim como na relação entre escravo e escravizado, como importantes dilatadores e tensores no pensamento racista e no tratamento a que foram submetidos negros e negras historicamente, como se houvesse algo de natural em todo esse processo. A metodologia e os procedimentos. A metodologia é quali-quantitativa, de natureza lexical, pautada na análise crítica do discurso, conforme a proposta de Magalhães 2004. Os procedimentos foram coleta, triagem e análise de dados empíricos coletados num corpus de 100 textos contemporâneos que considerassem no título, na lead ou no corpo textual a lexia e variações semanticamente correspondentes à minoria. Os dados. Então, o corpus se compõe de 100 notícias tiradas do Google Notícias em que ocorresse pelo menos uma vez a palavra minoria com referência a grupos sociais vulnerabilizados. Tivemos um corpus com 63.721 tokens, ou ocorrências de palavras, e 389 ocorrências da palavra-chave minoria, né? Isso para início da discussão. A análise lexical mostra o seguinte quanto ao uso ou frequência no corpus de palavras ligadas à cor indicativa das relações raciais. Negro 11 vezes, negros 82 vezes, negra 32 vezes, negra 57, pardo 4 vezes, pardos 11 vezes,
parda apenas uma vez, pardas 4 vezes, preto 5 vezes, pretos 13 vezes, preta 8 vezes, pretas 8 vezes, branco 11 vezes, brancos 24 vezes, brancas 7 vezes e brancas 6 vezes. Do ponto de vista histórico, nós buscamos palavras que indicavam o período de escravização a partir do radical escrave e encontramos os seguintes dados. Escravo aparece apenas uma vez, escrava, escravas, escravos, escravismo não aparece nenhuma vez, escravidão aparece 16 vezes e escravização também não aparece. O que nós encontramos então analiticamente? A relação que se estabelece entre os dados ligados à minoria, os dados relacionados a escravo, escravização e também as questões ligadas à matriz cromática, indicam num corpus que tem minoria como palavra-chave em sua constituição que negro é visto como uma minoria e a partir de uma visão essencialista originária no fato de ter sido escravizado na época da escravização, haja visto que o que aparece é a nomeação e não a nominalização. Nomeação aqui, então, é entendida como o ato de dar nome e, por isso, designar, sejam lugares, como a toponímia, sejam pessoas, como a antroponímia, sendo o objeto por excelência da onomástica, conforme Ullmann, 1964. As nomeações, como o autor esclarece, estão envoltas em aspectos históricos, políticos, econômicos e sociais, que é algo importante para essa pesquisa. Liardet, por sua vez, já vai esclarecer que a outra categoria nossa, que é a nominalização, faz parte de um construto maior que a metáfora gramatical. Para Halliday e Madsen, em 1999, a metáfora gramatical pode ser compreendida na relação entre os planos de expressão e de conteúdo, uma vez que dentro do plano de conteúdo são analisadas as palavras em si, a léxico-gramática, e dentro do plano de conteúdo o significado, a semântica, como estratos de realização linguística. Nesse sentido, é interessante até o ponto de vista de Camacho, 2009, em que ele esclarece que, no caso da nominalização, nós temos um fenômeno de transcategorização que pressupõe a descategorização e a recategorização. No caso, como a nominalização é um deverbal, nós temos uma categoria que era verbal transformando numa categoria nominal como o substantivo. Então, a nominalização estaria ligada a uma incongruência, por poder ser considerada um dos mais poderosos recursos para criar metáforas gramaticais, ocultando sob o encapsulamento linguístico ou a ocultação de participantes aspectos socioculturalmente imprescindíveis nas relações de poder, crenças e identidades engendradas no discurso. É particularmente interessante, por exemplo, no pensamento de Camacho, que ele trabalha nessa percepção que na transcategorização há um contínuo, que vai da descategorização para a recategorização, o que vai mostrar de maneira clara essa incongruência. Se historicamente houve suposta e nomeadamente a figura do escravo e a escravidão, os itens lexicais escravizado e escravização encapsulariam toda uma estrutura que diria claramente que X escravizou Y ou Y foi escravizado por X. No caso de escravo para escravizado, o primeiro termo deixa antever que escravo é uma condição supostamente natural, como se alguém já nascesse naturalmente escravo, enquanto escravizado deixa claro que é uma ação de escravizar por parte de um agente social, enquanto o outro é o alvo desse processo. Por isso,
o que houve não é bem esclarecido na nomeação escravidão, mas está sinalizado na nominalização e escravização, que sequer aparece no nosso corpus, inclusive pelo aspecto do contraditório, que mostra que onde há poder, opressão, subjugação, há sempre resistência. A ideia de uma naturalização essencializada no léxico escravo e escravidão cria inclusive uma ideia de passividade, aceitação que não é verdadeira, tendo em vista a tensão que sempre existiu e as diversas revoltas e criação de quilombos na história do país. Contudo, acreditamos que não podemos partir do princípio de que qualquer uma delas, qualquer uma ideia de minoria por si só, deve ser tomada na simplicidade da naturalização, como constitutiva de característica de grupos minorizados, embora seja clara a capacidade de afetamento dessas categorias sociais. No dizer de Sodré, minoria não é, portanto, uma fusão gregária mobilizadora como a massa ou a multidão ou ainda um grupo, mas principalmente um dispositivo simbólico com uma intencionalidade ético-política dentro da luta contra a hegemônia. E o autor continua: minoria é uma recusa de consentimento, é uma voz de dissenso em busca de uma abertura contra-hegemônica no círculo fechado das determinações societárias. É no capítulo da reinvenção das formas democráticas que se deve inscrever o conceito de minoria. Continuando, então, no caso específico do negro, está intimamente relacionado com o que Mbembe, 2016, na página 135, chama de necropoder, significando uma suposta capacidade de certos grupos hegemônicos de definir quem importa e quem não importa, quem é descartável e quem não é, dentro de uma sociedade. Todavia, a bibliografia sobre o assunto, de modo geral, indica que minorias e grupos vulneráveis originam-se em relações de assimetria social, econômica, educacional, cultural, identitária, etc. E nessa perspectiva, a minoria pode ser definida a partir de uma particularização de um grupo, já que a maioria, fora da terminologia técnica, se define por um agrupamento generalizado, ou seja, por um processo de generalização baseado na indeterminação de traços, os quais indicam um padrão de homogeneidade e suposta normalidade. Essa normalidade, por sua vez, considerada majoritária em relação ao outro que destoar deste. No caso de negros, pretos ou pardos, as questões fenotípicas, especialmente a cor da pele, são o ponto central para a exclusão, discriminação e preconceito, o que remonta desde o período da escravização, quando uma visão racializada foi utilizada como justificativa para as atrocidades cometidas. Por isso, a minorização que produziu diversas categorias sociais, dentre elas o negro como grupo minorizado, não tem a ver com contingente humano, ou seja, com relação numérica, e pode ser explicada nos termos já expostos acima, no sentido de que o grupo considerado hegemônico criou e acredita numa suposta superioridade em relação aos demais grupos, e por razões de manutenção de posição social e poder, consideram as demais categorias como menores, menos importantes, num sentido bem próximo do trazido por Carmo, 2022, nas páginas de 191 a 192. Assim é dito. Nesse sentido, vale ressaltar que minoria não deve ser tomada como uma questão numérica apenas, o que tem gerado, por exemplo, terminologias outras como maioria minorizada, conforme encontramos em Santos 2018. Entendemos minoria a partir da ideia de que, por causa de diferenças constitutivas como cor, raça, sexo, gênero, classe social, nacionalidade, etc., determinados grupos são considerados categorias menores ou menos importantes socialmente, o que lhes traz dificuldades de toda sorte e vulnerabilidade social. Quando analisamos o vocábulo minoria, vemos sua raiz ligada às palavras menor e menos. Por sua vez,
Ao procurarmos a palavra menor no dicionário etimológico, somos remetidos ao verbete menos. Conferir, por exemplo, Cunha, 1982, das páginas 512 a 513, né? Que pode ser entendido tanto pelo aspecto quantitativo, ligado à quantidade ou intensidade menor, quanto qualitativo, o momento em que, para nós, passa a ser fruto de avaliação e valoração, razão que relaciona minoria, de minoração, minorar, minorativo, minoria, minoritário, né, a uma percepção de ser menos ou menor no sentido de pior qualidade, imperfeição, desprezo, descrédito e privação de direitos civis. O suposto padrão de normalidade, que é uma grande fonte de preconceito, discriminação e opressão, pressiona tudo e todos que possam ser considerados diferentes a uma homogeneidade compulsória e ilusória, gerando vulnerabilização, contrariando a diversidade e a pluralidade da sociedade e causando violência física e simbólica, exclusão e rejeição, marginalização, dificuldade de ascensão social, bem como injustiça e desigualdade social. Algumas considerações, então, que nós podemos fazer é que, colocando de maneira resumida frente a toda a história oral e escrita sobre nós negros, podemos dizer que está no Brasil a maior população negra fora de África. Contudo, quando comparamos a forma como fomos e somos tratados em comparação com outros grupos não negros, vemos o quanto nossa Constituição, no caso falando da Constituição Federal, está longe de garantir igualdade para todos. Somos a nação formada pela maior imigração forçada de africanos. Somos frutos da escravização e de uma abolição impiedosa ao supostamente libertar o contingente massivo de negros sem oferecer nenhuma condição de subsistência e manutenção de um mínimo de dignidade humana. A identidade do Brasil está marcada e manchada, principalmente por essa história em que, irmanamente, devemos chamar a relevo a história e a cultura afro-indígenas, cuja resistência esteve presente de inúmeras maneiras até os dias de hoje. Negros e indígenas resistiram, resistem e sempre resistirão. É preciso, no bojo das discussões que são complexas, destacar que outros grupos que vieram em busca de uma vida melhor no Brasil não partilharam dos séculos de escravização e sofrimento. Muitos vieram tendo como ponto de igualdade sua condição de branco, que cooperava com o eugenismo, com o branqueamento e outros anseios da sociedade branca da época. Por isso, estes lutaram por direitos trabalhistas e melhores condições de trabalho, enquanto aqueles lutavam por condições de sobrevivência na forma de luta por direitos essenciais, conforme se verifica ainda na atualidade. Isso é fruto da disparidade existente entre negros, entendido como grupo minorizado no sentido trazido acima, e brancos. Na sociedade que se desenhou nessa história que precisa ser renarrada, apenas o fato de ser branco já gera privilégios, enquanto negros e indígenas são marginalizados e precisam lutar por melhores condições de vida, por ascensão social e emancipação, mas com a desigualdade, a discriminação, a injustiça e o preconceito como grandes entraves. Destacamos, por fim, a importância das marcações linguísticas como sinalizadoras de tensões e problemas sociais e categorias produtivas para a análise sociocultural e textualmente orientada, capazes de levar a reflexões sobre os movimentos da sociedade. De forma estreita, nomear não é um ato simplório de dar nome, mas de investir algo de uma carga sociocultural semanticamente orientada. Cabe-nos saber se essa orientação busca a equidade social e de direitos, se ela promove a dignidade humana ou marca a exclusão e degradação humana como pontos de referência. Essas são as minhas referências. Meus sinceros agradecimentos. Meu contato, claudios@ufsj.edu.br. Muito obrigado.